fazer a parte dele se você fizer a sua. Ele não disse, espera que eu vou até você. Ele disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu Deus, me cura. Que eu faço um voto. Você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando se você vir aqui e obedecer. E se você vir aqui e obedecer e tua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os Espíritos. Muito bom dia, Deus abençoe nessa quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Vamos já nos preparar aí para a nossa oração. Pega aí uma caneca com água, um copo com água, para a gente apresentar a Deus. E uma vez essa água energizada, consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus. E aí eu sei que onde essa água chegar, chegará também esse poder. O poder que cura, o poder que liberta, o poder que transforma. Eu não estou aqui lhe convidando para mudar de religião, não. Pode ficar tranquilo. Mas é para você mudar de vida. É para você mudar de situação. É para você mudar de condição. É isso mesmo. Então, juntos nós vamos falar com quem resolve. Juntos nós vamos falar com quem pode realmente mudar, transformar toda e qualquer situação. Eu lhe convido a orar conosco. Eu lhe convido para esse momento, né? Se você se inscrever aí no canal, que não custa nada, não paga, só clicar em inscrever-se. Só de você se inscrever, você receberá uma cobertura de orações. Fazendo isso, com certeza o poder de Deus estará lhe guardando, abençoando, guardando a sua casa, guardando a sua família. Também nessa barrinha de comentários você pode escrever seu nome, nome do familiar, incluir o nome do seu familiar para a oração, tá bom? A Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, 1744. Hoje, quarta-feira, por exemplo, nós temos aquele culto, né, de ensinamento da palavra e de adoração a Deus, às 8 da manhã e principalmente às 7h30 da noite. Às 7h30 da noite, para quem mora fora de Belo Horizonte, em outro país, em outra cidade, nós transmitimos virtualmente pelo nosso canal no YouTube. Agora, se você mora em BH, região metropolitana, aí você vem presencialmente, né? E repito, não estamos aqui lhe chamando para mudar de religião, não. Placa de igreja, o nosso Deus é muito maior do que isso. Mas eu estou lhe convidando para que você mude de vida, para que você mude de situação, de condição. Nós estamos sempre nesse horário, iniciando o dia, apresentando a Deus as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Estamos sempre iniciando o dia orando, né, para Deus abençoar o dia, guardar, proteger, abrir caminhos. Então, você que deseja, né, sempre estar iniciando também o seu dia, se fortalecendo em Deus, se renovando em Deus, buscando em Deus sabedoria, né, discernimento, direção, você deve estar sempre nesse horário aqui conosco. Por isso que eu falo sempre para você se inscrever no canal, porque aí você sempre também será notificado, né, quando nós estivermos aqui ao vivo. Você vai estar, toda vez que entrar um vídeo, toda vez que a gente estiver ao vivo, vai sempre aparecer para você que nós estamos aqui ao vivo para te ajudar, para dar uma palavra, ou todas as vezes que a gente postar aqui no canal um novo vídeo, você também será avisado. Agora, se você tenta se inscrever e não consegue, é porque você tem que abrir uma conta no Google. Aí, se você também não consegue, você tem que pedir para alguém te ajudar. Não deixa passar batido, não. Pede para alguém te ajudar depois, para você se inscrever no canal. Eu tenho falado para as pessoas, né, que em meio aos desafios, às dúvidas, às lutas que enfrentamos, ao invés de você ficar reclamando, murmurando, ao invés de você ficar confessando que não dá, você tem que fazer o contrário. Você vai profetizar. O que é profetizar? Não é pensar positivo apenas. Profetizar é determinar. É você crer numa palavra, numa promessa, e aí você profetiza que isso vai acontecer. Então, em meio às dúvidas, aos problemas, aos desafios, eu tenho pedido para as pessoas
elas sempre profetizarem essa frase que eu vou colocar aqui para você. Eu posso, eu consigo, eu realizo. Repita aí. Eu posso, eu consigo, eu realizo. Porque você pode sim. Falaram que você não pode? Você pode. Claro, sem Deus você não pode. Se Deus não tiver de mãos dadas contigo, não dá certo. Falaram que você não consegue, você consegue. Você realiza. Você consegue sim ser curado, ser próspero, ser feliz, ser abençoado. Você consegue. Repete aí, eu posso, eu consigo, eu realizo. E aí, você que também não está inscrito aí no canal, que não consegue porque não tem a conta no Google, você pode, você consegue. Ninguém nasceu andando, né? Hoje a gente anda porque a gente aprendeu. Aí você pede para alguém te ajudar. Fazer aí a conta para que você possa estar inscrito aqui no canal. Tá bom? Preparou o copo com água? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você pode, feche os seus olhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a gente sempre inicia a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Porque está escrito que todo poder e autoridade foi dado a esse nome, ao nome de Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra. Então é no teu nome, meu Deus, que nós cremos, é no teu nome que nós esperamos o sobrenatural, é no teu nome que nós confiamos. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação, e só o Senhor sabe o que essa pessoa agora, nesse momento, está vivendo, está passando, está enfrentando. Só o Senhor sabe, meu Deus, as angústias, as dores, as injustiças, os traumas, as perseguições, as aflições. Mas eu sei, meu Deus, que neste momento, o teu poder que é miraculoso, que é extraordinário, que é maravilhoso, o teu poder pode agora penetrar na vida dessas pessoas, para mudar mente e coração. O teu poder pode agora penetrar para transformar a vida dessas pessoas. O Senhor pode agora, meu Deus, penetrar com a tua luz e fazer com que as trevas sejam dissipadas. Meu Deus, nós estamos abençoando esse dia, essa quarta-feira, abençoando a família, abençoando os familiares, abençoando os inscritos no canal. Nós estamos aqui abençoando todos quantos estão crendo no teu nome. Então agora, meu Deus, faça resplandecer a tua luz na vida dessas pessoas, e que todas as trevas sejam dissipadas, ao ponto que, se tem alguém com dor, que a dor desapareça, que a enfermidade vá embora, que a angústia saia, que neste momento, meu Deus, toda aflição, toda amarração, toda maldição caia por terra, que nesse momento, ó Deus, todo o mal saia da vida dessas pessoas. Eu determino agora, meu Deus, que a tua luz brilhe de tal maneira, meu Pai, que essa pessoa tenha paz, que ela tenha saúde, que ela tenha felicidade na família, que ela tenha prosperidade nas finanças, que ela tenha a tua presença guiando, dirigindo, orientando todos os dias. Oh, meu Deus, nós abençoamos as crianças, proteja as crianças, abençoamos as famílias, abençoamos os fiéis da sua casa, aqueles que têm um voto de serem fiéis no teu altar, aqueles que são coluna, aqueles que querem ser coluna nessa obra, que vem semeando nessa obra, que eles possam colher multiplicado a 100, a 60, a 30 por 1. Oh, meu Deus, abençoa todos que participam dessa oração, abençoa esse dia, meu Pai, que seja um dia de vitórias, que seja um dia de milagres, que seja um dia de respostas na vida do teu povo, na vida dos que creem. Ó, meu Senhor, nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos, na certeza do milagre. Que a água seja consagrada, e quando beberem dessa água, que recebam saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós entregamos todos nas tuas mãos. E você que crê, diga: eu estou abençoado. Repita assim: eu posso, eu consigo, eu realizo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Que o poder do Altíssimo esteja na sua vida.
Beba da água com fé, crendo no poder de Deus. Amém. Então a igreja, Hospital da Alma, está aqui na Avenida Amazonas, 1744. Hoje, quarta-feira, 8 da manhã e principalmente às 7h30 da noite. Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte. Quem mora fora, distante, às 7h30 da noite a gente transmite também pelo canal no YouTube. Tá bom? Eu vou deixar aqui uma sugestão de palavra, de pregação, para te enriquecer espiritualmente. É isso mesmo, a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ou seja, ela tem o poder de cortar da sua vida toda aflição, todo sofrimento. Então, quando você se alimenta dessa palavra, se enriquece de conhecer a vontade de Deus, você ganha imunidade contra o mal. Então, se você pode, fica mais um pouco, você vai ouvir essa mensagem, essa palavra vai te enriquecer, vai te fortalecer. Se você não pode ouvir agora, você vai ouvir depois. E sendo bom para você, se essa oração está sendo boa para você, se a mensagem está sendo boa para você, compartilha. Seja bênção também na vida de alguém, não custa, é só clicar na setinha e compartilhar com os seus contatos. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. Tá bom? Deus abençoe, bom dia. Amém. Amém? Podem sentar por gentileza. Você que está aí com a sua Bíblia, abra aí no livro de João, deixa aberto aí no livro de João, João capítulo 8. Nós vamos ler só um versículo ali que vai ser o ponto de partida, né, o norte para a nossa pregação que nós vamos continuar falando, né, o que começamos na quarta-feira. Você lembra do que nós falamos na quarta-feira? Quem assistiu o culto na quarta-feira? Levanta a mão. Quem assistiu? Ou presencial ou virtual? Quem assistiu? Levanta a mão. Quem assistiu? Faz assim, deixa eu ver. Deixa eu ver, fica com a mão erguida, deixa eu ver. Quem assistiu o culto quarta-feira, levanta a mão. Porque se você não levantar, eu vou fazer pergunta para ver se você assistiu mesmo. Porque preste atenção, que nós sempre enfatizamos o seguinte: você de Belo Horizonte, região metropolitana, a gente sempre diz assim, você vai lutar para vir presencialmente. Se não deu mesmo para vir presencialmente, porque não foi corpo mole, foi porque você estava trabalhando, o horário não deu, então você vai fazer o impossível de tudo para assistir virtualmente. Se naquele horário, 7h30 da noite, na quarta, você também não conseguiu assistir ao vivo ali, na hora, o culto fica salvo, e você que tem esse compromisso com Deus, você que tem sede de Deus, você vai ouvir, vai assistir o culto, depois no horário que dá, mais tarde, de madrugada, de manhã, mas você vai ouvir, você vai se alimentar da palavra. Então, aí nós vamos detectar, né, pessoas de Belo Horizonte, estou falando, que não veio presencialmente, teve as suas razões, mas também nós vamos ver que algumas dessas mesmas que não vieram porque tinham alguns compromissos e não deu para vir, ela também não assistiu o culto, nem quarta, depois do horário, nem quinta, nem sexta, nem sábado. Ela teve um tempinho para parar e falar, deixa eu ouvir, deixa eu me alimentar do que foi pregado na quarta-feira, para que eu esteja, né, alimentado, suprido da presença de Deus. E aí a gente tem membros virtuais que moram em outro estado, outro país, que não perde um culto. Que se perder naquele horário, até por conta do fuso horário, ele assiste depois. E aí eu queria que você lembrasse o seguinte, que são nos mínimos detalhes que nós somos aprovados ou reprovados. São nos mínimos detalhes que nós, eu vou repetir, somos aprovados ou reprovados. Na quarta-feira nós falamos sobre o que mesmo? Você lembra? Ou já esqueceu? Quem lembra? O que nós falamos na quarta-feira? Babel, Torre de Babel, não foi? Na quarta-feira? Sim ou não? A palavra de Deus, ela precisa
permanecer em nós. Ela não pode ser uma espuma que ela aparece agora, você infla e daqui a pouco ela some. Não lembro mais. Ou seja, se ela não permanece, se a palavra não permanece, nas horas difíceis, nas lutas, nas guerras ou nos problemas, você vai acabar sendo vencido por eles. A palavra de Deus, quando ela permanece, ela produz milagres, ela frutifica, ela faz você crescer, ela faz você melhorar como homem, como mulher, como ser humano, ela faz você melhorar como servo, como serva de Deus. Então, às vezes, nós vemos que pessoas, elas estão buscando a Deus, ou participando aí do culto, mas para desencargo de consciência, né? Pelo menos para dizer assim, pelo menos estou na igreja, pelo menos eu estava lá, mas sem compromisso, sem comprometimento com a palavra. E é bem verdade que o Senhor Jesus, Ele está nos dando chance, está nos dando oportunidade, sobretudo para sermos salvos. Quando a gente diz assim, Jesus está voltando, algum ou alguém incrédulo, alguém que espiritualmente está muito longe, muito fraco, muito distante, vai dizer assim, eu sempre ouço que Jesus está voltando, ele nunca volta. Mas quem morreu ontem, Jesus voltou ontem para ele. Quem morreu hoje, Jesus já voltou para ele hoje. Quem vai morrer daqui a pouco, Jesus vai voltar para ele daqui a pouco. E se ele não estava alinhado com Deus, grave essa palavra, alinhado com Deus, ele perde a salvação. Quantas vezes você já viu um demônio manifestado, falando que quando a pessoa morreu, que ela viu o diabo na frente dela ali, dizendo assim, vem meu amor, porque a tua alma é minha. Ela se desesperou, ela gritou, ela disse, eu não acreditava que o diabo existia, mas acreditando ou não, aquela hora o diabo está dizendo, acreditando ou não, tendo fé ou não, você é meu. Porque a chance que você teve para se converter, você não se converteu. A chance que você teve para servir a Deus, você não serviu. E a palavra vai se cumprir. Inferno e reino de Deus continuam existindo. A Bíblia diz que a porta que leva para o inferno é larga. E todos os dias, multidões passam por ela, infelizmente. Porque multidões morrem todos os dias sem Jesus. E a porta que leva para o reino de Deus, a Bíblia diz que é estreita. O caminho da fé é estreito. O caminho da fé, ele é estreitinho. E nem todo mundo quer. Porque o caminho estreito significa que é o quê? Justo. É apertadinho. O caminho da fé, ele é assim, justinho, só passa a alma. Não dá para levar bagagem, não dá para levar mala, não dá para levar os seus apetrechos. O caminho que leva para o reino de Deus, ele é justo. Ele é apertadinho. E nem todo mundo quer. Hoje em dia, principalmente com o advento, né, da internet, as pessoas estão buscando palavras motivacionais, culto gospel, ou seja, um louvor gospel, mensagens bíblicas. Pessoas se emocionam com mensagens bíblicas, com louvor gospel, elas inflam a alma, choram, se emocionam, e elas pensam que estão servindo a Deus desse jeito. Elas pensam que assim, elas estão próximas de Deus. Essas mesmas pessoas que se emocionam com um culto, com louvor gospel, com mensagens, com orações, essas mesmas pessoas, se você chamá-la para obedecer o evangelho genuíno, que é apertadinho, que é estreitinho, ela espirra, ela dá as costas, ela não concorda, porque ela quer servir a Deus ao modo dela. Ela quer ter a sua comunhão com Deus do jeito dela, não conforme diz as Escrituras. E aquele que crê como ele quer crer, ele nunca vai chegar na eternidade com Deus. Aquele que crê como diz
as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Então, quantas pessoas que elas preferem uma comidinha de micro-ondas, que é rapidinho, você bota ali uma caixinha, 3 minutos está pronto. Igual miojo, sim ou não? Está pronto. E ela come. Agora, a comida boa, que traz nutrientes, que alimenta, que sustenta, que tem sabor, é feito no fogão a lenha. É feito na panela de barro, de pedra. É devagarinho. Demora, mas também é maravilhosa. Então, o comidinho de micro-ondas, o versículo ali isolado, sem compromisso, é rápido. Dá uma sensação assim que você está servindo a Deus. Mas se você não tiver compromisso, se você não tiver comprometimento, você vai perder a salvação. Eu preciso falar isso para você, porque se amanhã você perder a salvação, o seu sangue não vai ser cobrado das minhas costas. A sua alma não vai ser cobrada nas minhas costas. Eu queria muito que você entendesse que obedecer a Deus, obedecer a palavra, andar com Deus, estar alinhado a Deus, é que vai produzir na sua vida a transformação e a salvação. Não é apenas um ato, é uma vida, seguindo e servindo Jesus. Ou seja, batismo nas águas. Pessoa que se batiza nas águas, ela se batiza para quê? O que é o batismo nas águas? Batismo é para remissão de pecados. O batismo é para você abandonar a vida pecaminosa, apagar o passado e começar uma vida limpa. Ô bispo, eu queria me batizar nas águas, porque eu acredito que se eu me batizar, eu vou ser curado do vício. Eu queria me batizar, porque se eu me batizar, eu vou prosperar. Se eu me batizar, o meu marido vai voltar para casa. Se eu me batizar, eu vou ser livre dessa doença. Esquece. Batismo nas águas não é para isso. Batismo nas águas, ele tem um propósito, é para remissão de pecados. É para você ter um antes e um depois de Cristo. Antes de Cristo, uma mentalidade, um corpo. Depois dele, eu passo a viver conforme diz as Escrituras. E o batismo é simplesmente para apagar o seu passado. É para você começar uma vida limpa com Deus, ilibada, uma vida nova. Então, minha amiga, meu amigo, eu queria muito que você entendesse que nós temos 2 tipos de fé. Anota isso na tábua do seu coração, não deixa o seu TDAH agora te pegar, não. Preste atenção, não desvia o seu pensamento, não. Não fica voando com os seus pensamentos para outro lugar, não. Esteja no culto para que Deus possa, através da palavra dele, produzir em você salvação. Porque é nessa hora da palavra, da pregação, que o diabo faz você voar espiritualmente para outro canto. Faz você ficar aí com a sua cabeça em outro lugar. E a palavra que produz milagre e salvação acaba não penetrando em você. Quando a palavra de Deus penetra numa pessoa, ela é mais cortante do que 2 gumes. Ela divide alma e espírito. A palavra de Deus, quando penetra numa pessoa, ela transforma essa pessoa. É impossível uma pessoa não ter um encontro com Deus e não ser transformada. É impossível uma pessoa não ter uma experiência com Deus e não ser transformada. Porque quando Deus entra, há uma transformação, há uma mudança de dentro para fora. E aí, eu disse para você abrir a Bíblia onde mesmo? João 17, não foi? João 8, versículo 56. Coloca aí para mim, por gentileza. João 8, versículo 56. Vamos ver o que diz. João 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e o quê? Regozijou-se, se alegrou. Quem está falando aqui? Você sabe quem está falando? Palavras de Jesus. Jesus está pregando sobre quem? Sobre Abraão, que é o pai da fé. Por
que Abraão é o pai da fé? Ah, bispo, é pela capacidade de obedecer a Deus, tá? Jesus está pregando sobre Abraão. Jesus está dizendo assim para os judeus: Abraão viu o meu dia, lá em Gênesis, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele só pode se tornar o pai da fé porque ele viu, ele teve a visão do meu dia. Ele enxergou o espiritual, ele viu o meu dia e ele se alegrou. Só existem dois tipos de fé. A fé abraâmica. A Bíblia vai dizer que os da fé são descendentes de Abraão. Então nós todos somos filhos da fé de Abraão. Todos os filhos da fé de Abraão são aqueles que vencem, são aqueles que permanecem, são aqueles que obedecem a Deus, são aqueles que morrem para si, para o ego, para o orgulho, para o achismo, para fazer a vontade de Deus. A fé abraâmica tem um fundamento. Tem um fundamento. Qual o fundamento? Estou falando alguns tópicos porque daqui a pouco, quando eu começar a pregar, você vai entender a estrutura toda e compreender o que Deus quer fazer na sua vida. Qual o fundamento da fé abraâmica? Deus ele chega para Abraão em Gênesis 12, é ou não é? Gênesis 12, e Deus ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Grava isso. Fundamento original da fé abraâmica. Deus chega para Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Preste atenção que o propósito original de Deus é chegar, é alcançar todas as famílias da terra. Independente de religião, de denominação. Aqui nós não estamos discutindo se ele é crente, se ele é católico, se ele é muçulmano. Aqui nós estamos dizendo que o propósito original de Deus é salvar todas as famílias da terra. E abençoar a família. É fazer com que a salvação comece em você, na sua casa, depois vai se estender para o vizinho. Depois vai se estender para o lado. Só que o mesmo Deus que diz para Abraão, lá em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele diz: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Peraí, o Deus que está dizendo que em mim serão benditas as famílias, agora manda eu sair da minha parentela, de perto da minha família? O que Deus nos mostra com isso? Seja livre de pessoas para que você possa salvá-las. Seja livre de coisas, sai da tua terra, ele diz, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, você precisa ser livre de coisas, você não pode estar apegado a coisas, porque se você se apega a coisas, a lugar geográfico, você se apega ao carro, você se apega à profissão, você se apega ao título, você se apega a coisas. Quando você perder essas coisas, você sai da presença de Deus. Se você se apega a pessoas e você perde essas pessoas, você dá as costas para Deus. Deus está dizendo, você tem que ser livre de coisas e pessoas para que você possa fazer a minha obra, para que você possa salvar essas pessoas, para que você possa libertar essas pessoas. Quando ele diz, sai da tua terra e da tua parentela, também significa você não se deixar levar pela emoção ou pelo sentimento. Porque se for pelo sentimento, então significa o seguinte, que se ela não concorda com o que eu quero, com o que eu concordo, então eu não vou falar mais com ela. Se ele não concorda com o que eu concordo, então eu também não falo mais com ele, eu também não converso mais com ele. Ou seja, porque eu só vou falar com ele, conversar com ele, eu só tenho comunhão com quem pensa como eu penso. E Deus está dizendo, não é assim. Deus está dizendo, você tem que ser livre disso. Por exemplo, se Jesus fosse levar em conta a nossa desobediência, a nossa incredulidade, o nosso pecado, ele salvaria a gente? Se Jesus pensasse como ser humano, e ele fosse olhar para você com seus
altos e baixos, porque hora você crê, hora você duvida, hora você está na fé, e daqui a pouco você está desistindo. Jesus não nos salvaria. Jesus não teria paciência com a gente. Sim ou não? Então, porque ele está dizendo para Abraão, se você for livre de coisas e pessoas, onde você for ou onde eu te colocar, pessoas serão salvas. Pessoas vão ser salvas, independente se você gosta dela ou não. Por exemplo, tem alguém aí que você não gosta. Tem alguém aí que você tem problema com ela. Mas Deus não tem problema com ela, Deus quer salvá-la. Deus não tem problema nenhum com ela. Quem tem problema com essa pessoa aí, da sua casa, da sua família, do seu vizinho que você não conversa, é você. Mas Deus não tem problema com ela, Deus quer salvá-la, assim como Ele quer te salvar. Então, vamos começar a entrar agora no contexto que Jesus está dizendo assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quem era para ser o pai da fé? Se a gente for pela lógica, pelo natural, nós temos do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11 de Gênesis, nós temos 2000 anos. Do capítulo 11 de Gênesis, ou do 12, até Mateus nós temos mais 2000 anos. E mais 2000 anos de Jesus para cá. Deus resumiu 2000 anos em 11 capítulos de Gênesis. E aí, se a gente for pela lógica, quem era para ser o pai da fé? A humanidade foi destruída no dilúvio, não foi? Quem foi salvo no dilúvio? Noé e a família dele, foi ou não foi? Quando Noé sai da arca, ele e mais os 8 lá da família, os 8 lá de Noé, são os únicos seres da terra, ser humano da terra. Então, nós estamos recomeçando o mundo agora em Noé, que obedeceu 100 anos, fez a arca e salvou toda a sua casa. Salvou os animais. Aí Noé sai da arca, faz um altar para Deus. Faz um altar. Ou seja, considerando Deus como número único. Considerando Deus como o principal. Toda vez que você tem uma vida no altar de fidelidade, de sacrifício, altar simboliza sacrifício, simboliza a sua dependência de Deus, Deus vai te guiar, Deus vai te dirigir. E toda vez que você der as costas para o altar, você vai quebrar o nariz. Aí Noé faz o altar, Deus recebe o sacrifício. E Deus diz, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar. Porque o propósito de Deus, desde Gênesis 1, é crescer, multiplicar e encher a terra. O propósito de Deus é esse, é crescer, multiplicar e encher a terra. O propósito de Deus não é singular, é plural. É fazer com que a salvação, o poder dele, se expanda. Chegue não só em mim, mas chegue em mim, através da minha vida, no meu próximo. Toda vez que uma pessoa é egocêntrica, egoísta, ela quer só para si, ela está fora do propósito de Deus. Aí Noé fica feliz, planta uma vinha, e aí ele toma um porre. Está feliz, toma vinho, e o filho dele vê a nudez de Noé, e expõe a nudez de Noé. Qual o nome do filho? Cão. Ele tinha 3, Cão, Sem e Jafé. Cão. Quando Noé descobre isso, ele amaldiçoa o seu filho. Preste atenção, Noé está reconstruindo o mundo. E Noé está iniciando o plano de Deus. Qual é o plano? Crescer, multiplicar e encher. Aí quando Noé amaldiçoa o seu filho, o plano de Deus para. Por quê? Porque Deus nunca vai cumprir o plano na vida de alguém que amaldiçoa a sua casa, a sua família, o seu filho. Deus nunca vai fazer com que o plano ele se inicie partindo de maldição, partindo de desobediência. Aí nós vamos ter esses 2000 anos até Gênesis 11,
Porque aí vem os filhos de Cão, e genealogia, geração. Aí chega um tal de Nisrod, que é da família de quem? De Cão. Aí ele, em Gênesis 11, ele vai construir a torre de Babel, que é a Babilônia, que nasce ali a Babilônia. Em Gênesis 11, preste atenção, porque a fé existe em duas, eu disse. Uma é a abraâmica, a outra é babilônica. Aí, porque são os descendentes de Cão, são os descendentes de Nisrod. Aí em Gênesis 11 ele vai construir a torre de Babel. Ali está escrito o seguinte, que eles vão construir uma cidade e uma torre para chegar a Deus. A ideia é boa, a intenção é boa, queremos chegar a Deus, queremos nos aproximar de Deus, vamos construir uma torre para chegar no céu. A ideia é boa, só que a motivação é má. Tem gente que a ideia dela é boa, a intenção dela é boa, só que a motivação dela é contrária ao plano original de Deus. Quando ele diz, vamos construir uma cidade, uma torre, todo o povo ali falava uma língua só, um idioma só. Então todo o povo está unido no mesmo propósito, está unido no mesmo objetivo. E todos nós sabemos que uma pessoa que se une a Deus, ela tem um só idioma com Deus, ela fala a mesma língua de Deus. É bem verdade que tem gente que parece que ela fala um idioma diferente do de Deus, porque ela ora a mesma coisa, ela pede a mesma coisa há 1000 anos e parece que Deus, ou ele é surdo, ou ele não entende a sua língua. Mas tem alguma coisa errada. Se ele não está entendendo a sua língua, tem alguma coisa errada. É porque não tem unidade com Deus, não tem união com Deus, não tem compromisso com Deus. As pessoas têm compromisso com o diabo, mas não tem com Deus. As pessoas têm compromisso com o título dela, ela tem compromisso com o diploma dela, ela tem compromisso com fulano, com Beltrano, mas ela não tem compromisso com Deus. E na hora do pega para capar, se você não tiver Deus, você vai ficar. Você pode ser o homem mais rico da terra, você pode ter tudo na terra, você vai viver quantos anos? No máximo 100, e olha lá, 120. Mas tudo vai ficar. E a sua alma, a sua salvação, a eternidade, você vai colocar em xeque, vai perder por causa de coisas e pessoas. A fé babilônica sempre foi apoiada em coisas e pessoas. A fé babilônica, ela sempre produziu nas pessoas para que elas se apegassem a coisas e pessoas. Ele vai construir uma torre, uma cidade. Só que a Bíblia diz em Gênesis 11, só para a gente lembrar, Gênesis 11, diz assim, ora, toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o quê? O nosso nome. Qual era a motivação? Construir uma torre para que eles fossem famosos, para que a fama viesse para eles, para que eles fossem reconhecidos e não para que Deus fosse reconhecido, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Espera aí. Propósito original de Deus, crescer, multiplicar e espalhar. Aqui ele está dizendo, nós vamos construir uma torre e nós não vamos nos espalhar, nós vamos ficar aqui. E nós vamos ser reconhecidos. Nós vamos ter o nosso nome célebre. Aqui nasce Babel, aqui nasce Babilônia, aqui nasce uma fé distorcida da fé abraâmica que vai surgir agora no capítulo 12. Aí no versículo 8, porque Deus vai colocar agora confusão de línguas, um não vai entender mais o idioma do outro.
Um não vai mais compreender, porque toda vez que você fugir do plano original de Deus, Deus entra. Toda vez que você fugir do plano original de Deus, Deus chega. E vai ter uma confusãozinha aí. Teve confusão de línguas, um não entendia mais o outro. Deus está dizendo, já que você não quer crescer, multiplicar, espalhar, já que você não quer que o meu nome seja reconhecido, já que você não quer temer a mim, então vai ter confusão de línguas, um não entende mais o outro, um não conversa mais com o outro, e aí um pede tijolo, o outro traz água, e aí dá problema. Aí diz assim no versículo 8, destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar o quê? A cidade. Mas o problema era a cidade? Não, o problema era a torre. Eles pararam de edificar a cidade e a torre. Aqui a Bíblia diz que eles pararam de edificar o quê? A cidade. Por que não diz a torre? Porque Babilônia continua construindo torres até hoje no coração dos homens. Até hoje o diabo vem construindo torres no coração do ser humano. A pessoa constrói um pedestal, ela constrói o ego, ela constrói o orgulho, ela constrói o eu acho que tem que ser assim, que não é como Deus diz. A torre que Babilônia continua construindo dentro das pessoas é justamente para afastá-las da fé original abraâmica. Ou seja, eu quero o reconhecimento para mim, eu quero a conquista para mim, eu quero o dinheiro, a prosperidade para mim, eu quero tudo para mim. Mas quando é para fazer para o altar, para Deus, não, aí não. Não, por quê? Porque o dízimo, a oferta, o sacrifício do altar vai fazer com que a palavra ela cresça, ela chegue em lugares que você nem imagina, vai fazer com que almas sejam ganhas, vai fazer com que o propósito original de Deus se cumpra, para que as famílias sejam salvas, abençoadas, enfim, através da pregação do Evangelho. E aí as pessoas começaram a se apegar a coisas, a dinheiro, a papel. Quando o povo de Israel foi levado escravo para a Babilônia, aí já é um outro ano, o povo vai ficar escravo na Babilônia, que onde era Babel. E o povo judeu na Babilônia, eles construíram sinagoga. A sinagoga, que é a igreja, ela nasceu, porque antes era templo, né? Lá em Jerusalém. Agora, sinagoga nasce na Babilônia. A igreja para o povo judeu orar, para o povo louvar, para o povo ouvir a palavra, a Torá, o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Então lá na Babilônia, os judeus se reuniam e nas sinagogas tinha palavra, tinha oração e tinha louvor. Só não tinha uma coisa, só não tinha sacrifício, porque a Babilônia proibia sacrificar animais. Então o povo de Deus aprendeu a orar, aprendeu a cantar, aprendeu a ler a Bíblia, mas desaprendeu a sacrificar. Porque o espírito babilônico, o espírito do diabo, da fé babilônica, permite você cantar, orar, se emocionar, você louvar, você receber mensagens bíblicas, ler a Bíblia, mas não permite e não te leva para o altar. Ao invés de construir torre, construa altar. Construa vida com Deus, construa compromisso com Deus, construa sacrifício com Deus. Eu queria que você entendesse que hoje nós temos muitas igrejas que têm esse espírito babilônico, que tem canção, tem louvor, tem oração, tem palavra, mas não tem sacrifício, não tem fidelidade. Não leva as pessoas a essa responsabilidade genuína de ser dizimista, de ser fiel, de honrar a Deus. O diabo não se preocupa de você chegar e sentar na primeira cadeira. O diabo só se preocupa de você vir para o altar. O diabo diz assim, você pode vir, sentar na primeira cadeira, louvar, chorar, só não tenha compromisso em ter um altar com Deus, em ter vida com Deus. As pessoas querem servir a Deus ao modo delas. Não, eu amo a Deus, Deus é meu tudo, eu sou fiel a Ele. Mas quando tocou no dízimo e na oferta, ela dá as costas para Ele. Ela se afasta dEle. E aí ela sempre vai procurar uma sinagoga babilônica
que vai inflar o ego dela, que vai dar uma emoçãozinha, só que daqui a pouco Jesus volta ou você morre, você vai ver que você estava errado. Aí vai nascer agora em Gênesis 12 o pai da fé. O pai da fé, Abraão, firmado em cima do quê? Sacrifício. Onde Abraão foi, ele levantou um altar. Depois de tudo, de ter conquistado o filho, que o sonho dele se realiza, Deus ainda pede o filho para sacrificar. E lá, em Gênesis 22, quando Deus pede o filho para ele sacrificar, e Deus mostra o cordeiro, Abraão está vendo quem? Jesus. Aí Jesus, lá em João 8, vai dar testemunho de Abraão. Vai falar, ele viu o meu dia. Por isso ele se tornou o pai da fé. A Bíblia começa em Abraão. Podia ser Noé o pai da fé. Vê Mateus capítulo 8. Vê Mateus capítulo 1 para mim. O que está escrito no versículo 1? Só para confirmar o que eu estou te falando. Genealogia de Jesus, não é? O que está escrito no versículo 1? Ora, versículo 1, cadê? De Mateus. Não, Mateus 8 não, desculpa. Mateus 1, versículo 1. Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de quem? Filho de quem? Davi. Filho de quem? De Abraão. Cadê Noé? Porque Deus só pode construir o plano em cima de alguém que está seguindo o plano original dele. De fidelidade, de temor, de obediência. Nós somos os descendentes da fé abraâmica, então em mim também serão benditas as famílias. Em você serão benditas as famílias. Isso independentemente de religião. Você quer ver a ideia babilônica? Deus confunde as línguas, não é? Um já não entende mais o outro. Você quer ver hoje uma ideia babilônica? Você é crente? Ah, não é não? Você não é evangélico não? Não. Não, então não posso conversar com você. É a fé babilônica. Não, não posso andar com você, conversar com você, porque você não é crente, você não é da minha denominação, então não concordo, então não ando com você, não converso com você. E a Bíblia diz que Jesus era conhecido como amigo de pecadores. Ele andava com pecadores para quê? Para salvá-los, para mostrar a diferença. Não era para pecar igual, era para salvar. Mas hoje é assim. O rapaz estava ferido à beira do caminho. A Bíblia diz que o sacerdote passou, viu, mas não ajudou. O levita viu, mas não ajudou. Aí passa o bom samaritano, que não tem nada a ver da fé judaica, coloca vinho, coloca azeite na ferida, coloca o rapaz no cavalo, leva para a hospedaria, paga a hospedaria. E aí Jesus chama a atenção de todos falando assim, aí, esse é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno, ele não é limitado a uma placa de igreja. O evangelho genuíno não é limitado à denominação evangélica, à denominação católica, seja lá o que for. É muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que isso. Paulo disse que se um membro do corpo padece, todo o corpo padece, sim ou não? Se uma unha encrava, o corpo inteiro sente. Sente ou não sente? E por que você, quando uma pessoa se afasta, quando uma pessoa erra, quando uma pessoa se distancia de Deus, por que você não chora com ela? Por que você não se compadece dela? Por que você simplesmente dá as costas para ela, ao invés de tentar ajudar? Porque eu tenho que chorar com os que choram, eu tenho que me alegrar com os que se alegram. Se um membro sofre, todo o corpo sofre. Esse é o espírito genuíno de Deus. Esse é o espírito genuíno da fé. Eu não sei se você está entendendo, ou você está embolando muito. Eu queria muito que você compreendesse que a salvação, a eternidade, ela será alcançada se você permanecer no plano de Deus. Se você permanecer seguindo o propósito de Deus. E aí entra uma frase que você tem que gravar no seu coração. Não siga propostas, siga propósito. Porque propostas sempre vão aparecer uma melhor do que a outra. E você se corrompe porque você é movido por propostas.
Sempre vai ter uma proposta melhor. E você, seguindo propostas e não propósito, você sempre vai se vender. Mas quando eu sigo o propósito, dependendo da proposta, ainda que muito boa, rentável, só que ela me tira do propósito, me tira do compromisso, do comprometimento com Deus, eu vou renunciar à proposta, porque eu tenho propósito, eu tenho compromisso, eu tenho fidelidade a Deus, eu tenho comprometimento com Deus. O plano babilônico, a fé babilônica, corrompe as pessoas com coisas. Com coisas. A fé babilônica faz a pessoa se apegar a coisas, se apegar a dinheiro, se apegar a bens, a títulos, e esquecer o propósito original, que é de ter Deus como primeiro ou prioridade. Eu não estou dizendo que você não tem que prosperar, eu estou dizendo que você tem que prosperar, mas com propósito, com fidelidade a Deus, com Deus te guiando, você sendo o sacerdote na tua casa, sendo a profetisa na sua casa, você fazendo com que a sua família, começa dentro de casa, seja bendita em Deus, tenha a harmonia, tenha a paz, tenha a felicidade. E não é para ter desarmonia, não é para ter destruição, é para ter união. Aquele que se une a Deus torna-se um só com Ele, ou seja, eu tenho que ter um só pensamento, uma só palavra, um só idioma, uma só direção. A palavra de Deus para aqueles que o servem, ela tem um só espírito, um só propósito. Nós falamos o mesmo idioma, nós seguimos o mesmo Deus, nós temos a mesma fé abraâmica, que na hora que Deus te chama para você fazer uma oferta de sacrifício, você faz. Não precisa esperar eu, o pastor, o bispo falar. Você hoje acordou de madrugada e Deus falou: ei, faça um voto de sacrifício. Pega esse valor com a sua vida, não é dinheiro por dinheiro. Pega esse valor, coloca no altar. Você que tem a fé abraâmica, o que você faz? De pronto você atende. De pronto você faz. A fé abraâmica me faz ser fiel a Deus com prazer, não é com pesar, não. Eu não devolvo o meu dízimo com dó, com pesar. Puxa vida, fazer o quê, né? Se não devolver o dízimo, vão falar, se eu não devolvo o dízimo, dizem isso. Não, eu faço por prazer. Sirvo a Deus por prazer. Você está aqui nesse horário, domingo, por prazer. Porque você tem Ele como Senhor, como primeiro. E tudo que chega na tua mão é o primeiro pedaço do bolo, é consideração. Eu estou sempre honrando a Deus. E faço por prazer. Quantas pessoas que quando o dízimo dela melhorou um pouquinho, aumentou um pouquinho, ela logo cresceu o olho no quê? No dízimo. Ao invés dela se alegrar e falar, graças a Deus, o meu dízimo aumentou, porque também aumentou o quê? A minha conquista, a minha renda. Deus está me honrando. Não, ela cresce o olho, a fé babilônica faz ela crescer o olho no quê? No valor do dízimo. Aí a fé babilônica, que ensina ela a se apegar a coisas e a pessoas, vem o diabo e diz assim, com esse valor aí você pagava aquela conta, hein? Com esse valor aí você comprava aquilo, hein? Com esse valor aí dava para fazer isso, hein? E aí ela começa a fazer contas com aquilo que pertence a Deus. Tudo para ela se afastar do quê? Do plano. Tudo para ela se afastar do altar e construir torre. Aí a gente vê hoje pessoas construindo torre e não altar. Pessoas que elas começam a construir dentro delas um outro evangelho. Ela começa a servir a Deus ao modo dela, não conforme diz as Escrituras. Eu sempre bati nessa tecla, que se você ler a Bíblia, ninguém te engana. Então leia e obedeça. Leia e obedeça. Volte a construir altar. Deus está falando com alguém aqui, que estava construindo torre, e Deus está dizendo assim, volte a construir altar. Volte a orar, volte a ler a Bíblia, volte a fazer voto, volte a ser fiel. E eu sempre fui assim incisivo na questão do dízimo e da oferta, sabe por quê? Porque é onde o diabo mais engana e é onde o diabo mais vence pessoas. E eu procuro falar bem claro, porque ou você sai daqui me amando, porque eu falei a verdade, você aceitou e obedeceu e vai vencer por conta disso, ou então você vai sair daqui até me odiando, porque eu falei aquilo que você não gosta, porque você quer continuar com torre. Você quer continuar com o seu nome, com o seu ego. Você quer continuar apegado a coisas.
Só que amanhã, se você perder a sua salvação, o seu sangue não vai ser cobrado das minhas mãos. Porque eu fui sincero e verdadeiro contigo. Porque se você obedecer a Deus ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Se você obedecer a Deus ou não, a minha vida continua do mesmo jeito. Não depende de você obedecer ou não obedecer. Isso é plano individual, é para cada um. Não é para o marido e para a esposa, é para cada um. Se um aceita e o outro não, amanhã cada um vai prestar conta. Amanhã cada um vai prestar conta. Então, a fé babilônica faz você entrar em litígio, se degladiar, lutar contra aquilo que te salva, contra aquilo que te abençoa. A fé abraâmica não. A fé abraâmica, ela é seguida de obediência. Deus falou, sai daqui, vai para lá, tá bom. Mas Deus não mostrou. Deus não falou assim, você vai sair daqui, ó, eu vou te mostrar aqui tudo que você vai conquistar lá se você sair daqui. Não, Deus falou, eu te mostro no caminho. E Abraão creu. Abraão foi. Depois de tudo, Deus dá o filho a Abraão. E aí Deus chega para Abraão e diz, agora me dá o teu filho. Aquilo que eu te dei, coloca no altar. E Abraão, sim senhor, estou indo. Quantas pessoas que serviram a Deus até chegar ao milagre. Quando ela recebeu o milagre, ela agarrou o milagre e abandonou Deus. Aí Deus só para testar e ver se ele ainda é o primeiro na sua vida, porque se você conquistou alguma coisa com Deus, você conquistou porque você, de alguma forma, você obedeceu a palavra, você agiu a fé. Aí Deus está dizendo, deixa eu ver agora que ele venceu, que ele recebeu, se eu ainda sou prioridade. Aí Deus chega e fala, me dá esse milagre aí que eu te dei, coloca no altar como sacrifício, esse bem. Deus sempre vai trabalhar assim. Deus vai tocar lá na feridinha, no financeirinho, onde a Babilônia, ela quer prevalecer. Pega isso aí, esse valor aí, ó. É isso aí, coloca no altar. Abraão disse, senhor, pois não. E Abraão foi. Na hora que ele foi sacrificar, Deus gritou, Abraão, precisa não. Agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu sei que eu sou ainda o número 1 na sua vida. Agora eu sei. Pode ir. Você passa a ser o pai da fé, pela capacidade de obedecer, sem questionar, sem duvidar. E tem gente aqui, não conta para ninguém não, que Deus já vem te pedindo, ó. Deus vem te pedindo um brinquedinho que Ele te deu faz tempo. E você está tão agarradinho a esse brinquedinho, porque a fé babilônica estava prevalecendo. Esse brinquedinho é brinquedinho. Tem gente que Deus deu para ela o brinquedinho que ela queria. Deus deu para ela um valor. Deus deu para ela uma bênção, né? Uma resposta financeira. Aí Deus chega e fala assim, agora me dá. E toda vez que Deus pede, nunca é para você perder, sempre é para multiplicar. Crescer e multiplicar. Você cresce e você multiplica. O altar nunca toma, o altar sempre devolve. Tem gente aqui, conta para ninguém não, que Deus está mandando falar mais uma vez contigo. Construa um altar, sacrifica. Sacrifica. Sacrifica o seu eu, sacrifica o seu ego, sacrifica o seu achismo e pega isso aí, financeiro aí, coloca no altar. Tem gente que não é novidade, porque Deus vem falando, faz tempo. É só você lembrar um pouquinho da confusão que você está vivendo hoje. Tem gente que está vivendo uma confusão, né, de Babel, em alguma área. E Deus está lembrando e falando assim, é o altar. Falta o altar, vai para o altar. Você sempre resistindo. E hoje Deus está dizendo mais uma vez, faça isso, imediatamente. Já! Que aí você vai ver como que eu vou te elevar, não te diminuir. Está faltando só a sua atitude. Como eu gostaria de encontrar aqui homens e mulheres que fossem sinceras, ao ponto de você levantar a mão e falar, bispo, sou eu. Deus está pedindo para eu dar. Deus está pedindo para eu sacrificar esse valor, esse bem. Deus está pedindo para eu sacrificar esse objeto. Deus está pedindo para eu pegar isso aqui, financeiro, que Ele me deu, e colocar no altar. E eu estava resistindo. Mas graças a Deus, o Espírito Santo está
está falando comigo hoje, e eu não vou mais construir torre, eu vou construir altar. Eu vou permitir que o plano dele se cumpra. Porque quando você levanta a mão e assume isso, você está dizendo assim, ô Babilônia, ô Babel, diabo, você perdeu. Porque eu vou honrar o meu Deus. Eu vou honrar o meu Deus. Tem gente também que Deus está te lembrando que o que você tem que morrer, sacrificar, é o orgulho, é o ego, o eu, é o pecado, é a vida ilícita. E voltar a ler a Bíblia. Voltar a buscar o Deus vivo de Israel com todas as suas forças. Não só com um versículo isolado, não. Voltar a ter compromisso para você estar no plano eterno. Tem alguém que você pode dizer, bispo, tem um sacrifício financeiro que Deus vem falando comigo faz tempo. E hoje eu decido obedecer e decido sacrificar. Só de você levantar a mão, você está dizendo exatamente isso. Deus já vinha pedindo para eu fazer um sacrifício. Mas hoje eu decido sacrificar. Levanta a mão. Quem são essas pessoas que Deus está falando? Quem mais? Pode levantar, não tem vergonha não. Quem mais? Tem mais gente, quem mais? Bispo, tem algo que Deus vinha me pedindo para colocar no altar. Mas hoje eu decido sacrificar. Não interessa o que eu não coloquei, não interessa o tempo, mas eu estou só dizendo, levantando a mão e dizendo, hoje eu decido construir altar. Hoje eu decido obedecer. Hoje eu decido cumprir a fé abraâmica, a fé genuína de altar. Começar uma vida nova então com Deus, no altar. Quem mais? E quem está virtualmente, e você é essa pessoa, só de você levantar a mão aí, eu não estou vendo. Deus está aí dizendo, o diabo está aí vendo assim, perdi. O diabo está vendo que ele perdeu. Que Deus te chamou para ter a fé abraâmica, não a fé babilônica. Deus te chamou para você ter o melhor dessa terra, mas com um propósito. Ele sendo o primeiro e único na sua vida. A glória é dele, é para ele. Quem mais? Tem algo financeiro que Deus vem pedindo para você colocar no altar e hoje você decide colocar. Levanta a mão. Quem mais? Ou você vai permitir mais uma vez a Babilônia predominar? Prevalecer. Eu vou perguntar a última vez. Quem aqui, Deus vem pedindo para você fazer uma oferta de sacrifício, algo no altar, que te balança, porque realmente aquilo que ele pede faz você deixar de contar com o que você tem para contar com ele. E a Babilônia não, quer que você conta com o que você tem, não com Deus. Bispo, eu sou essa pessoa que Deus está pedindo para eu fazer um sacrifício. E hoje eu decido fazer. Levanta a mão. Quem mais? Então, da mesma forma que eu falo para a pessoa que se torna dizimista, é para você que Deus vem pedindo para sacrificar. Para quem se torna dizimista, e está na Bíblia dízimo, é só você pesquisar que ninguém te engana, você soma agora tudo que você tem, não importa a quantia, se é pouco ou se é muito. No banco, na carteira, soma tudo. Dizima. E o que entrar daqui para frente, você dizima na mesma velocidade. Então, da mesma forma, eu digo, Deus está chamando para um sacrifício? Faça. Acabou o culto, ou no culto, sacrifica. É um valor que você tem como transferir, transfere. É um bem que você tem que abrir mão, vender, venda. Para tudo, venda. Não faz outra coisa, a não ser honrar a Deus. Você vai ver que o plano vai se cumprir. Em ti serão benditas as famílias. Haverá salvação. Haverá transformação. Então siga o propósito e não a proposta. Permaneça no propósito. No propósito, você vai ver que até o que era para dar errado vai dar certo. No propósito, às vezes, parece que demora mais. Só que tem
raiz, tem alicerce. Na hora do vento, na hora da tribulação, nada vai te abalar. Você vai permanecer com Deus e vai continuar por toda a eternidade. Nós vamos participar da Santa Ceia. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. É ter comunhão com Ele. É ter prazer de se assentar à mesa com Ele. É ter prazer de aprender mais sobre Ele, de buscar mais sobre Ele. A Bíblia lá em Gênesis diz que Melquisedeque, rei de Salém, que era o nome de Jerusalém antigo, ofereceu pão e vinho para Abraão. Era o corpo e o sangue de Jesus, simbolizando já a Santa Ceia. No dia que o rei de Salém ofereceu pão e vinho para Abraão, a Bíblia diz que Abraão fez o quê? Você lembra? Deu dízimo de tudo. Ele é o pai da fé, não é por acaso, não. Ele não falou para fazer, ele faz. Ele faz. Uma coisa é você falar e outra coisa é você fazer. O exemplo vale muito mais do que o conselho. Você fala para o seu filho não fumar, mas você fuma. Tem força o seu conselho? Não. Aí quando Abraão deu o dízimo de tudo, essa passagem para a gente finalizar e participar da Santa Ceia, que está em Gênesis 14, diz assim, versículo 19, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, agora o rei de Sodoma, dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão, ou seja, a sua parte. Abraão está dizendo assim, não funciona assim não. O que eu quero, a bênção, a prosperidade, o milagre, vem de Deus. Porque a melhor coisa é você colocar a cabeça no travesseiro e só ter uma pessoa para agradecer, ao Deus a quem você serve, que lhe honra, que lhe prospera, que abre caminhos. E outra coisa é você depender dos outros e você colocar a cabeça no travesseiro e estar sempre tendo que dar satisfação aos outros, agradecer fulano, beltrano, que coloca a comida na tua mesa. Sim ou não? Então dependa de Deus e da fé, dependa do altar, da sua fidelidade a Deus. Porque fui moço, Davi falou, e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado ser e nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi. Se você permanecer fiel no altar, você nunca vai precisar mendigar o pão. Você nunca vai sofrer injustiça. E se sofrer, só vai ser para Deus ser glorificado, porque em seguida vem o socorro dele. Em seguida vem a justiça. Daqui a pouco nós vamos consagrar uma criança a Deus. Eu consagro a criança a Deus, mas se os pais, enquanto essa criança estiver crescendo, não ensinar o caminho da fé de Deus, a consagração a Deus no altar não vai produzir salvação. Eu tenho que ser sincero com você. Eu te dou uma toalha ungida e digo, você vai botar lá no travesseiro e Deus vai te dar um sonho, vai revelar a você a bênção dele. Eu não estou dizendo que é para você se apegar a isso. Eu estou dizendo que se você não tiver compromisso com o altar, você leva a toalha ungida, o óleo consagrado, você leva o sapato consagrado e nada muda na sua vida. Eu não estou dizendo que os objetos da fé, para despertar a fé, não são importantes. Eu não estou falando isso, não. Eu sou da fé.
Eu sou da fé, eu creio no poder de Deus. Eu creio no milagre, eu creio no sobrenatural. A Bíblia diz que um peixe engoliu o homem. E se tivesse escrito que o homem engoliu um grande peixe, eu ia crer do mesmo jeito. Eu sou da fé. Mas eu preciso que você entenda que não são coisas que vão produzir um milagre. É você ter apego ao altar, fidelidade ao altar, que através dessas coisas, Deus desperta a fé e muda. Mas não é só coisas que vão produzir milagre. Primeiro é compromisso no altar, vida no altar. Aí as outras coisas que Deus usa, cuspir, passar no olho do cego e ele enxergar, aí funciona. Aí vai funcionar. Aí pegar o óleo, ungir a cabeça, vai funcionar. Você pegar um objeto que a gente dá aqui, bíblico aqui, e diz para você, coloca lá para te lembrar dessa promessa, vai dar certo. Mas não é que aquele objeto vai fazer o milagre, é a sua vida no altar. Começa no altar. Amém? Então nunca se afaste do propósito. Propostas você vai receber todo dia do diabo, para você se desviar do altar. Mas se você permanece no propósito, você vai ver a palavra se cumprir. Amém? Sempre faz a pergunta, o que diz as Escrituras com respeito a isso? Creia no que diz as Escrituras. O que diz a palavra? Eu vou ficar com a palavra. Ah, mas fulano falou, não interessa, ele morreu na cruz por mim? Não, então não interessa. O que interessa é o que diz a palavra. Aí interessa. O Deus que está te chamando para construir altar, é o Deus que quer que você construa um compromisso com Ele, um casamento com Ele, para que Ele te guarde, te proteja e te salve. Fiquem todos em pé, por gentileza. O Evangelho não é apenas só para fazer de você um herói. O Evangelho é para restaurar o vilão. O Evangelho é restaurador, transformador. O que Deus tem dado para a gente? Se você entrar aí no nosso canal no YouTube, o que tem de palavra, de pregação, que é para te enriquecer espiritualmente, você só é pobre, miserável espiritualmente se você quiser. A origem da Bíblia, está lá. Origem da Bíblia. Está lá, Lúcifer, um ser musical. Como que o mundo foi criado. O que aconteceu desde Gênesis. O que mais tem ali são mensagens para nos salvar. E a gente se enche de tudo que não presta. Fica lá no TikTok, rindo dos outros. 3 horas, 4 horas, mas não consegue ficar 1 hora na presença de Deus. A pessoa fica aí nas mídias da vida, só com bobeira, e não consegue ter compromisso com Deus. Não consegue. Tem gente que a reunião começa a demorar um pouquinho, ela fica impaciente. Aí ela levanta, vai no banheiro, ela nem quer fazer nada. É só porque ela não consegue. Ela não consegue, sabe, se concentrar. Ela não consegue. Ela dormiu a noite inteira. Ela chega aqui, dá um sono, mas dá um sono. O Satanás abraça, ela encosta assim no ombro. Quando termina o culto, ela desperta. Pergunta aqui que foi pregado, ela não sabe. Você acha que isso é o quê? É a Babilônia. Querendo que você não tenha raiz com Deus, não tenha fundamento com Deus. O diabo sempre vai trabalhar para você se apegar a coisas, a pessoas. Nunca para você ter uma vida 1000% no altar com Deus. Porque quando você tem Deus como o seu número único, você está livre de coisas e de pessoas. Se fulano te aplaude, concorda, amém? E se não concorda, amém também.
Eu continuo servindo o meu Deus? Eu continuo honrando o meu Deus? Lá na Babilônia, eles pararam de construir a cidade. Porque tem gente assim, se eu não posso ter a minha torre, então eu não estou nem aí para a cidade. Tem igreja assim, se eu não posso ter a minha torre, a minha fama, o meu nome, então não estou nem aí para você que está morrendo. Se eu não posso ter você aqui comigo, na igreja, aqui comigo, então estou nem aí, morra. Está nem aí para a cidade, está nem aí para almas, está nem aí para pessoas. A Babilônia faz a pessoa não se espalhar, ou seja, você tem que estar aqui, na minha mão. Espírito da Babilônia, ó, ei, presta atenção. Você só vai ler o meu livro. Você não vai ler livro de outro não, hein? A Babilônia é assim, ela quer monopolizar. Igreja, e falo isso para você entender. Igreja que tentar monopolizar, você só pode ler o meu livro, você não pode ouvir nada, você não pode buscar enriquecer espiritualmente com outros pregadores, quer monopolizar, é a Babilônia. E goste, e me prova o contrário. Me prova o contrário. A ideia é, se o escravo pensar, ele deixa de ser escravo. Então não vamos deixar o escravo pensar. A ideia é essa. Qual era a ideia de Babel? Nós vamos construir uma torre, nós vamos tornar o nosso nome célebre, para não se espalhar. Nós vamos ficar só aqui, ó, monopólio. Monopólio é bom para o dono do monopólio, é ruim para o consumidor. Porque se eu tenho 10 pessoas vendendo o mesmo produto, então eu tenho um produto mais barato, de melhor qualidade. Eu tenho como negociar. Mas se eu tenho um produto que só tem um dono, e é só ele, eu só posso comprar nele, porque não tem ninguém que venda, então o preço que ele colocar eu vou ter que pagar. Monopólio é bom para o dono do produto, mas não é bom para o consumidor. Então a igreja do Senhor Jesus não é um monopólio, é para crescer e espalhar. É para multiplicar. É para você mostrar para o seu próximo quem é Jesus. É para você ouvir uma palavra dessa, você se encher de conhecimento e ela não pode morrer em você não. Você tem que passar para outro. E para outro. Você tem que falar, sabia que era Noé, que era para ser o pai da fé? Mas ele não seguiu o plano. Deus nunca vai cumprir o plano com alguém que amaldiçoou o seu filho, a sua casa. O plano só pode começar em Abraão, depois de 2000 anos. Só pode começar em Abraão. Atrasou. Tem gente que ela atrasa o plano, porque ela não se sujeita a Deus. Então a fé abraâmica nos faz livre de coisas e pessoas. A fé babilônica nos prende a coisas e pessoas. Se eu fizer uma igreja para mim, se eu fizer um povo para mim, se eu fizer pessoas que vão ficar só aqui, não pode olhar para o lado, eu estou servindo a Babilônia. Se eu fizer um povo baseado em coisas, você só vem na igreja porque eu estou te dando hoje uma caneta. Aí você vem. Aí amanhã você vem porque eu estou te dando R$100. Aí você vem. Aí no outro dia você vem porque eu estou te dando almoço. Aí você vem. Eu estou fazendo um povo firmado em coisas. Eu vou estar sempre tendo que procurar uma outra coisa nova para você vir. Mas se você se firmar no altar, na palavra, então com coisas ou sem coisas, você está aqui. Você firmado no altar, com compromisso no altar, com objetos ou não, você está aqui. Porque você está firmado no altar. É mais difícil? É. Se todo domingo eu trago aqui um cantor famoso, cantor conhecido aí, no mundo gospel, aí vem, aí você vem, aí todo domingo eu vou ter que trazer um outro cantor, daqui a pouco eu já estou trazendo Roberto Carlos. Porque você está firmado em coisas. Não, você tem que estar firmado na palavra. O dia que vir o cantor, beleza. O dia que vir alguma coisa,
diferente? Beleza! Mas eu estou firmado no altar, na palavra, no compromisso com Deus. Amém? O dia que faltar coisas, eu continuo na palavra. Eu disse para você, aperfeiçoamento, alinhamento. A Bíblia diz que a gente se aperfeiçoa em Deus. Significa, nós temos que estar alinhados com Deus. Alinhados com Deus. Quando você está alinhado, as coisas dão certo. Antes da gente orar, pega nas suas mãos a sua oferta, seu dízimo, seu voto. Se Deus está te chamando para sacrificar, seu sacrifício. Pega o melhor, ainda que seja uma moeda, mas que seja o melhor. Traz aqui na frente, coloca aqui no alforge, precisa passar o cartão, tem a maquininha, tem o Pix ali, e quem está virtualmente, está aí as contas, e Deus está aí na tua frente vendo a sua fidelidade, o seu temor a Ele, a sua obediência, vendo você construir um altar. Dizima, oferta, semeia, honre a Deus, que Ele vai te honrar. Planta, que você vai colher. E se você tem alguma dúvida sobre dízimo, aqui no YouTube tem uma reunião que o título está escrito o quê? Dízimo, não é dízimo, não? Acho que é dízimo mesmo. Tem uma reunião, dízimo, está escrito assim, dízimo no Novo Testamento, porque tem os incrédulos que ele acredita numa parte, mas não acredita na outra. Mas está lá, o título é dízimo no Novo Testamento. Ouça depois. Ouça. Tem outras pessoas que você sempre vai evangelizar, ele fala isso, manda para ele. Entra aí depois e manda para ele. Aliás, quando terminar aqui o culto, vai terminar o culto, a gente vai colar essa mensagem. Vai deixar lá rodando. Quem quiser continuar assistindo, ouça. E quem não der, você anota aí para você ir depois aí no canal, procurar dízimo no Novo Testamento, e aí você encaminha aí. Seja bênção para alguém, evangeliza. Mal não vai fazer não, vai fazer só bem. Hoje você pode evangelizar através do YouTube, das redes sociais, manda lá o link. Se a pessoa assistir, bem. Se não assistir, você fez sua parte. E às vezes a gente não quer seguir a fé abraâmica, e a gente quer só, para a gente não compartilha a palavra de Deus. Quem mais vai ofertar, dizimar, honrar a Deus? E aí nós vamos participar da Santa Ceia. Quando você chegou, você já recebeu o cálice, o pãozinho? Se alguém não recebeu, vai até a obreira e pega com ela, com o obreiro. E quem está virtualmente, tem aí um pãozinho, um pouquinho de cálice, um cálicezinho de suco de uva, representando o sangue de Jesus, e o pão representando o corpo. Na sua compra do mês, compra um vidrinho de suco de uva, a garrafinha, deixa aí na geladeira. A Santa Ceia sempre é o segundo domingo do mês e a última quarta do mês. Aí você prepara um cálicezinho com suco de uva, um pedacinho de pão. As pessoas estão aí participando agora da reunião. Na hora nós vamos consagrar a Deus e vamos comer o pão e beber o cálice, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. Simbolizando que estamos nos tornando um só com Ele. Amém? Você me perdoe por falar tanto aí, às vezes dá uma overdose aí de informações, mas depois você volta o culto, chega em casa, ouve de novo. Você vai aprimorando, vai solidificando a sua fé. Amém? Então feche os olhos, faça aí do seu lugar, né, esse momento sagrado com Deus, esse momento particular com Ele. E aí no seu lugar, esse é o momento de você derrubar as torres que existiam e construir um altar. Esse é o momento de você se arrepender do pecado, das falhas e abandoná-los. Esse é o momento de você, do fundo da alma, falar: Deus, me perdoa, meu Pai, porque eu não quero que o espírito babilônico esteja em mim. Eu não quero estar preso a coisas ou pessoas. Eu não quero crer na Tua palavra ao meu modo, do meu jeito. Não, eu quero crer como diz as Escrituras.
Eu quero que a fé abraâmica esteja em mim. Eu quero cumprir o chamado para o qual o Senhor me destinou. Eu quero fazer a tua vontade, seguir os teus passos. Eu quero ter esse compromisso com o Evangelho. Eu quero ter esse compromisso em obedecer a tua voz, em ter um só idioma contigo, uma só língua. Eu quero estar unido ao Senhor, porque eu já entendi que aquele que se une a Ti, torna-se um só espírito contigo. Oh, meu Pai, perdoa-nos, purifica-nos, lava-nos nesse momento, remova do nosso ser, meu Pai, todo pecado, remova do nosso ser toda transgressão, remova da nossa mente, dos nossos pensamentos, os nossos achismos. Nós queremos, meu Pai, andar conforme diz a Tua palavra. Nós queremos morrer para esse mundo, morrer para o orgulho, para o ego, para os aplausos, e queremos andar contigo, fazendo a tua vontade, seguindo os teus passos. Oh, meu Deus, a fé babilônica faz a pessoa se apoiar nas coisas ou em pessoas, faz ela se apoiar em títulos, faz os olhos brilhar ou brilharem com material. Mas a fé abraâmica chora por almas. Oh, meu Deus, purifica o nosso ser, que neste momento aconteça o maior de todos os milagres, que é o milagre do novo nascimento, do batismo com o Espírito Santo. Que neste momento, meu Deus, aconteça o milagre da transformação, porque nós não estamos aqui seguindo proposta, nós estamos aqui seguindo propósito. Nós estamos aqui por um propósito, que é te seguir, te servir, que é fazer a tua vontade. Então lava-nos, renova-nos, purifica-nos, neste momento de santa ceia, meu Pai. Daqui a pouco nós vamos comer do pão, beber do cálice, mas que simbolize a gente morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, morrendo para tudo que é carne, e assumindo esse compromisso contigo. Nós queremos construir o altar e não torre. Nós queremos permanecer com a nossa vida no altar, na Tua palavra, e não no que achamos, no que pensamos. Então purifica-nos, meu Senhor Jesus. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor. Fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo. Até segredos que eu nunca falei. Até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos. Ele sabe cada um dos meus desejos. O que faço, onde ando e quem procuro. O que faço, onde ando e quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente. Conhece o meu passado e o meu presente. E quer fazer feliz o meu futuro. E quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto contra a minha própria alma. Eu luto contra a minha própria alma. A natureza humana que há em mim. A natureza humana que há em mim. Oh, meu Deus, eu quero ser. Eu quero sepultar o velho homem. Andar em comunhão contigo.
Cristo, viver, cantar só para Ele. Morrer pro mundo. Morrer pro mundo e reviver pra Deus. Eu quero sepultar o velho homem. Eu quero sepultar o velho homem. Andar em comunhão com Cristo. E andar em comunhão com Cristo. Viver, cantar só para Ele. Morrer pro mundo. Morrer pro mundo e reviver pra Deus. Morrer pro mundo e reviver pra Deus. Aí no seu lugar, com seus olhos fechados, o Senhor Jesus está aí na sua frente. Ele te chamou no meio de bilhões de pessoas para você ter essa fé abraâmica, para você ter esse compromisso com Ele. E quando você, do fundo da alma, decide servi-lo, decide obedecê-lo, decide se afastar de tudo aquilo que é ilícito, para ter uma vida ilibada, um compromisso com Ele, a presença santa, bendita dEle te envolve, a blindagem espiritual chega, é Deus te guardando, te protegendo. Aí sim valerá para você aquele versículo que diz que caia 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, praga nenhuma chegará na tua casa, porque Deus é quem te guarda, é quem te blinda, é quem te protege. E o que nos faz ser a própria bênção é estarmos no altar. Ele disse para Abraão: "Se tu uma bênção", ele está dizendo: você é a própria bênção. Quando nós estamos alinhados com Deus, fiéis a Deus, nós somos a própria bênção. Vem, meu Deus, e renova a tua igreja, o teu povo, os teus servos. Nós levantamos o pão para o céu, que representa o teu corpo, meu Pai, que representa a tua carne, a carne que na cruz ela foi moída para nos salvar. O Senhor morreu para nos salvar. Então, meu Deus, nós levantamos esse pão e pedimos, meu Deus, a tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados. Que neste momento, ao participarmos dessa ceia, que a gente passe a viver uma vida alinhada contigo. O Senhor disse: este é o meu corpo, que é partido por vós, comei em memória de mim. Então, meu Deus, nós consagramos esse elemento. E quando essa pessoa ingerir esse elemento, que ela receba saúde física e espiritual. Se tiver alguém doente, será curado. Se tiver alguém fraco, será fortalecido. Porque é a tua carne, é o teu corpo em nós. Pois consagramos em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: assim seja. Coma da carne de Cristo. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e até por uma coroa trocar. Levante o cálice. Por semelhante modo, pegou também o cálice, dizendo: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Bebei em memória de mim. Meu Deus, que seja o teu sangue a nos lavar, nos purificar de tudo aquilo
que é carne, pecaminoso, e que prevaleça em nós a tua presença, a tua palavra, a tua unção, o teu Espírito, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: Senhor Jesus, que o teu sangue venha me lavar, me purificar, em nome de Jesus. Beba do sangue de Cristo. Ele me abriu a porta E me reconciliou. Pode entrar, porque a porta está aberta. Aleluia. Teu sangue derramado Para Deus, me consagrou. agora você está consagrado a Ele, você está separado para Ele, você pertence a Ele. Então pode adorar sem peso na consciência, sem medo, sem dúvida. Você pode abrir os seus lábios, a sua alma, e falar para Ele o quanto você o ama. Você pode fazer uma declaração de amor com palavras sinceras que venham da alma, e à medida que você vai pronunciando o quanto você o quer, o quanto você o ama, o Espírito dele desce sobre você, a presença dele te envolve, a glória de Deus, ela vai transbordar na sua alma. Ele mesmo disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então fala: Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Tu és a razão do meu viver, Tu és o amado da minha alma, Tu és o meu amor, Tu és o meu rei, o meu redentor, Tu és o meu tudo, o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante, minha joia rara. Tu és o meu Pai, oh Pai, aqui nós estamos para te louvar, para te adorar. Obrigado, meu Deus, porque a cada dia o Senhor está cuidando da gente, o Senhor está nos fortalecendo, nos orientando, nos capacitando, o Senhor está nos enchendo da Tua presença, da Tua plenitude, e nós queremos mais e mais de Ti, nós queremos a cada dia nos aproximar mais, nós queremos, sobretudo, a eternidade contigo, o nosso nome no livro da vida. Oh Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Vem, meu Deus, e transforma a tua igreja, transforma os teus filhos, transforma os teus servos, transforma o teu povo. Que essa pessoa tenha uma fé bem definida em ti, que essa pessoa esteja alinhada contigo, que ela tenha uma só linguagem contigo, um só idioma contigo. Nós te adoramos, meu Deus, nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor nos ensina, nos orienta, o Senhor segura nas nossas mãos, e aqui nós estamos te louvando, te adorando. Aleluia. Receba o Espírito dele, receba o abraço dele, receba a unção dele. Ele te escolheu, te chamou para você ter essa fé abraâmica. Nós somos descendentes da fé abraâmica, nós somos filhos da fé abraâmica. Aleluia, meu Pai. Então derrama o teu Santo Espírito, derrama a salvação sobre essas pessoas. Aleluia, meu Pai. Digno, oh, digno é. Vai adorando, cantando, orando. Fique à vontade na presença dele. Aleluia. Digno de louvor e adoração. Oh, meu Pai, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de toda honra, de toda adoração. Aleluia. Digno, oh, vem, meu Pai, digno é. Vem, meu Rei, Jesus, vem, meu Deus. Digno de louvor e adoração. E
poder tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, faça nascer aqui uma igreja genuína, forte, alicerçada na rocha. Aleluia. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei. Vai orando, vai adorando, até vai sentir a mão, aleluia, de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me, Ele está aí tocando em você, aleluia. Ele está aí te levantando, te fortalecendo, aleluia. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Senhor, eu sei que é teu este lugar, muitos querem te adorar, toma tua direção. Aleluia, meu Pai. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Permita Ele reinar na sua vida, aleluia. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razão pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Com seus olhos fechados, você vai permitir Ele reinar em você agora. Procure agora não falar em voz audível, mas você vai fazer silêncio, permitindo o Senhor Jesus falar com você agora em particular. Quando eu falo, Deus Ele ouve. Quando você se cala, Deus Ele fala. Ele quer ficar a sós com você nesse momento, para Ele conseguir falar
no mais íntimo da sua alma. A presença dele vem como uma brisa que refrigera a nossa alma. Se você respirar fundo aí agora, a paz que excede todo entendimento, ela te envolve. E agora, aí na sua frente, o Senhor Jesus, Ele segura nas tuas mãos. E para uma pessoa Ele vai falar uma frase, para outra Ele vai falar uma única palavra, mas Ele fala. Ele mostra onde mudar, em que mudar, onde nós temos que continuar praticando, do que temos que nos afastar, para permanecer alinhados a Ele. Para um Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Você não precisa ter medo do amanhã, porque Jesus está com você no amanhã. Você não precisa ter medo do hoje, do diagnóstico, da notícia negativa, porque Jesus está com você. Para outro Ele vai dizer: insista, não desista, perdoa, seja perdoado. Receba a presença dEle. Vai te dar vontade de chorar, de sorrir ao mesmo tempo. É a glória dEle te envolvendo. É o próprio Deus estabelecendo o trono dEle aí dentro. É você fazendo do teu coração um altar, e não uma torre. Um altar para a habitação de Deus. É você falando: Deus, habita em mim, reina em mim, que prevaleça a tua palavra, a tua vontade em mim. Receba a presença dEle. Vá adorando com a alma. Vai falando com Ele o quanto você o quer. E a glória dEle vai transbordando. Vai chegar um momento que vão faltar palavras e você vai falar em línguas estranhas. É o selo de Deus. É o próprio Deus se apossando do teu ser. É o próprio Deus dizendo: você é propriedade particular minha. É o próprio Deus fazendo você cheio da unção, da presença dEle, para que através de ti as famílias sejam benditas, para que através da sua vida cheia do Espírito Santo outras pessoas sejam evangelizadas, para que através da sua vida cheia da glória dEle, da imagem dEle, quem olhar para você verá Ele na sua vida. Oh, meu Pai, nós queremos cumprir a missão para a qual o Senhor nos chamou. Nós te adoramos, te louvamos, te exaltamos, meu Pai. Como é glorioso, como é prazeroso estar aqui te ouvindo, aprendendo mais sobre a tua palavra, sobre os teus cuidados. Como é bom, meu Deus, estar aqui te louvando, te exaltando. Vem, meu Senhor Jesus, e abraça a tua igreja, renova o teu povo, renova os teus filhos, faça tudo novo, tudo diferente, meu Deus. Eis aqui os descendentes da fé abraâmica, eis aqui o povo da fé abraâmica, da fé genuína, o povo com a fé definida. Oh Pai, nós te louvamos, te exaltamos, meu Senhor Jesus. Nunca vi, nem haverá. É verdade, meu Deus. Um amor igual. O teu amor é maravilhoso, é extraordinário, meu Pai. Nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus, incomparável.
inexplicável é. Oh, aleluia. Receba a presença dele, receba o Espírito dele, receba o poder dele, aleluia. Oh Pai, nem haverá um amor igual ao teu, amor de Deus. Que amor é esse? Receba o amor dele, a presença dele. Receba o Espírito dele. Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Oh Pai, eu te amo, eu te adoro, meu Deus, eu te louvo. Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Abraça pela fé o Senhor Jesus. Fala para ele: Deus, eu vou permanecer na fé abraâmica. Eu não vou sair do propósito, não. Eu não vou fugir do plano, não. Eu sei que o Senhor é tão grande que ninguém consegue explicar o teu plano, o teu propósito. Ninguém explica Deus. Essa é a realidade. Ele é Deus. O grande milagre da salvação, o poder do propósito genuíno, é quando você se importa com pessoas. Você não quer a bênção, você não quer a revelação de Deus só para si, você está sempre compartilhando com o próximo, está sempre lutando, orando pelo próximo. Então receba a presença inexplicável de Deus. Aleluia. Nada é igual ao seu redor. Aleluia. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa. Então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de
explica, Deus, ninguém explica. Ninguém explica, ninguém explica, Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica, Deus. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Aleluia, meu Senhor. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Oh, Pai, nós te adoramos. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Levante as mãos e cante. Que sejas meu universo. Que sejas tudo que sinto e o que penso. Aleluia. Que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Que de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela. Aleluia. E a luz em minha janela. Oh, meu Deus, que seja. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua palavra, a tua Que a tua presença presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. cante crendo, vamos lá. Não quero dar-te só uma parte da semana. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo que sinto. Que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Que Fale de para manhã ele. seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela. E a luz em minha janela. Oh, meu Deus. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu Jesus, desejo. esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. E de manhã e a luz em minha janela. Cante, gente. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Amém. Amém.